Bom dia, a paz de Cristo. Hoje é sábado, dia 8 de janeiro de 2022. Hoje, excepcionalmente, a nossa devocional está sendo gravada, mas amanhã, dia 9, domingo, se Deus quiser, tudo já volta à normalidade. E sem mais demora, passemos à nossa meditação. O texto de referência se encontra em Jeremias, capítulo 8, versículo 20, que diz assim: Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. E assim Jonathan Edwards escreve acerca do uso que temos feito do tempo. Deus lhe, Deus lhe entregou este precioso talento. Você tem tido muito tempo. Você já teve muito tempo que passou. E o tempo que é tão valioso para você quanto para os outros, quer você seja consciente do valor dele ou não. Você tem uma eternidade diante de si. Quando Deus criou você e lhe deu uma alma racional, ele o fez para a eternidade e lhe deu tempo aqui para preparar-se para ela. E a sua eternidade futura depende de seu aproveitamento do tempo. Considere, portanto, o que você fez com o seu tempo passado. Você não está começando agora o seu tempo, mas muito dele está no passado e não voltará. E nem toda a sabedoria e o poder do universo serão capazes de recuperá-lo. Como você o despendeu? Permita à sua própria consciência responder. Muitos de vocês poderão concluir que metade do seu tempo se foi. Se você viver até a idade normal do homem, a sua ampulheta está mais da metade vazia e talvez restem poucos grãos de areia. O seu sol passou do meridiano e talvez esteja se pondo ou entrando em um eclipse eterno. Considere, portanto, como você poderá prestar contas do aproveitamento que fez em seu tempo passado. De que maneira você deixou as preciosas areias douradas da sua ampulheta se esvaziarem? O que nós fizemos do tempo que já se passou? Né? Essa questão que o autor nos coloca. E eu mesmo já me lamentei muito pelo tempo perdido. E isso aqui é um alerta para o tempo que nos resta. Nesse tempo nós agiremos da mesma maneira como agimos? O autor nos convida a respondermos a nós mesmos sobre o uso que fizemos do tempo. E muitos aqui, e eu me incluo entre esses, sabem quanto tempo jogaram fora com redes sociais, entretenimento vazio, filmes, séries. Esse tempo já passou e nada pode recuperá-lo. Tempo esse que deveria ser usado, deveria ter sido usado preparando-nos para a eternidade, preparando-nos para nos encontrarmos com o nosso Deus. Há uma pergunta constantemente feita, mas que nem por isso deixa de ser razoável, deixa de ser válida. Se nós usássemos o tempo que nós usamos, o tempo que nós gastamos nas redes sociais, em leitura da Bíblia, em oração, como será que estaria a nossa vida espiritual? Será que essa nossa vida espiritual seria diferente do que é hoje? Eu acredito que sim. Mas aqui nós também temos um alerta. É, nós devemos então fazer como o apóstolo Paulo nos escreve, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aplicando esse texto ao caso em questão, a esse caso que nós estamos falando, o que nós entendemos é que o tempo que nós perdemos, já perdemos. Nós não podemos recuperá-lo. Nos empenhemos então, nos empenhemos, portanto, para que não façamos o mesmo com o tempo que nos resta. E o que fazer então com esse tempo que nos resta? Como remir o tempo? O apóstolo Paulo nos fala lá em Efésios capítulo 5, buscando compreender qual a vontade de Deus, enchendo-nos do Espírito Santo, falando entre nós com salmos, louvando ao Senhor com hinos e cânticos, rendendo graças a Deus por tudo em nome de Cristo e sujeitando-nos
uns aos outros. Mas antes de dizer essas coisas, o apóstolo ele ainda nos constrange, ele nos exorta de forma constrangedora. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Despertemos então, andemos prudentemente como nos orienta a palavra, e não percamos o precioso tempo que o Senhor nos dá. Preparemo-nos para a eternidade. Busquemos avidamente essa preparação e remir o tempo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus gracioso, Deus soberano, Deus paciente. Graças, Senhor, pelo tempo que tu nos concede. Tempo, ó Deus, para buscar a tua face. Tempo, Senhor, para estar diante de ti. Tempo, ó Deus, para ler a tua palavra, para buscar-te em oração. Senhor meu Deus, tempo para cantarmos hinos, cânticos espirituais. Tempo, Senhor meu Deus, para meditarmos na tua verdade, buscarmos compreender, Senhor, a tua vontade. Tempo para rendermos a ti as graças devidas, Senhor, por tudo que tu nos tem dado em Cristo Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, e nos perdoa, Senhor, por sermos tão falhos nesse tempo que tu nos tem dado. É fato, Senhor, que apesar de tanto, tanto o Senhor ter nos concedido, tão pouco temos feito, Senhor. Meu Deus, meu Pai, nos perdoa e nos constrange. Desperta-nos, Senhor. Vivifica-nos, ó Deus, e que de fato venhamos a usufruir do tempo desta maneira que o teu servo Paulo nos exorta. Senhor, meu Deus e meu Pai, fazendo tudo para a tua glória, para o louvor de teu santo nome. Em todo o instante, Senhor. E que não percamos tempo, ó Deus, com bobagens. Não percamos tempo, Senhor, com coisas que nada edificam, nada acrescentam. Entretenimentos, Senhor, vazios, que não servem nem mesmo para um verdadeiro descanso. Senhor, meu Deus e meu Pai, seja conosco e nos abençoa. Nós oramos em Cristo teu Filho. Amém, Senhor. Pois bem, meus irmãos, os nossos pedidos de oração de hoje, passemos agora. A nossa lista mensal de oração, oremos pelos missionários com suas famílias e pelos seminaristas com as suas famílias, por aqueles que as nossas igrejas enviaram ao campo missionário ou para os estudos visando o sagrado ministério. Oremos por suas vidas, por suas necessidades, por seus temores. Ore especificamente pelos missionários e seminaristas da sua igreja, da sua congregação. E se a sua igreja ainda não enviou seminaristas, se a sua igreja não tem missionários no campo, ore para que a sua igreja envie, para que aí na sua comunidade o Senhor levante homens para que trabalhem na sua seara, pessoas dispostas a esse serviço. E a nossa oração pelo diário do Fundo Barnabás, eu irei ler aqui para vocês. Várias pessoas ficaram feridas e uma foi morta quando homens armados abriram fogo durante um culto na manhã de domingo, do dia 26 de setembro, em Gabaciwa, estado Kaduna, na Nigéria. Ore pelo toque de cura do Senhor sobre aqueles que ficaram feridos. O governador de Kaduna, que é muçulmano, condenou veementemente o ataque, referindo-se a ele como um ataque maligno que visou cristãos inocentes, acrescentando que o evento provocou divisão intencional e os perpetradores estavam alavancando a sensibilidade religiosa. Oremos para que esse governador ele seja capaz também de transformar as suas palavras em apoio e ações eficazes contra essa perseguição e contra esse ataque que tem ocorrido
contra os cristãos, orando também, claro, pelos irmãos que passaram por esse ataque, esse ataque durante um culto. E eu gostaria também de convidá-los a entrarem na página do Fundo Barnabás para estarem acompanhando e também apresentando os outros motivos de oração que lá eles colocam, os outros acontecimentos, como é o caso da cristã iraniana Roxari Kibari. Entre lá e veja a história dela, ore por essa irmã, que o Senhor a abençoe e que o Senhor também esteja intervindo nesse caso que nós acabamos de ler ali na Nigéria, no estado Kaduna. Oremos então por essas coisas hoje, até mais tarde para a leitura da Bíblia. Hoje nós leremos de Gênesis 23 ao 25, se assim Deus quiser. Eu peço a vocês que curtam, que compartilhem e que se inscrevam no canal. Fiquem com Cristo. Até mais tarde.